Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos começar então mais uma aula, a segunda aula da Escola Bíblica Dominical, a parte 2 desse primeiro capítulo de Apocalipse, que nós iniciamos a semana passada. Então vamos começar a nossa aula pedindo a direção do Senhor, porque somente Ele que pode nos dirigir a conhecer a palavra. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por esta reunião, por esta aula, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor é o dono de todas as coisas e o Senhor é que nos instrui em todo o conhecimento. Eu peço a Deus que o Senhor dirija agora a mente de cada um que está aqui, porque eles têm sede, ó Deus, de conhecer a tua palavra. Nós que estamos aqui também queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Então nos dirige, ó Pai, em toda a verdade. E se nós estivermos com alguma dúvida, ó Deus, se alguma coisa nós não conseguimos entender, que o Senhor, Espírito Santo, venha esclarecer a nossa mente, porque o Senhor é a fonte de toda a verdade, e não existe, ó Deus, nada além da tua palavra, da tua presença. Tudo que nós precisamos vem do Senhor, e esta aula, Deus, é mais uma oportunidade de conhecer mais profundamente ao Senhor. Então nós te agradecemos, e esta aula eu coloco diante da tua presença, faça conforme a tua palavra, conforme a tua vontade em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade ao capítulo 1 de Apocalipse, e eu quero começar essa aula já, a gente lendo os 20 primeiros versículos do livro do Apocalipse, que é o capítulo 1. Tá? Então vamos começar essa leitura para nós conseguirmos introduzir a aula de hoje. Então diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos os que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, e diz-me:
não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Então, este é o primeiro capítulo de Apocalipse, 20 versículos aí, que introduzem essas duas primeiras aulas que nós estamos dando. Então, a parte 1, que inclusive o arquivo em PDF já está disponível aí para vocês, e essa segunda aula, que é a parte 2. Tá? Então, na aula passada, nós vimos esses 4 primeiros itens aí. O título, o autor, os leitores e a dedicatória. São características dos livros. Nós vimos ali o que é o título do Apocalipse e por que ele chama assim. Nós vimos um pouco a respeito do autor, um pouco a respeito do apóstolo João, onde ele escreveu, como ele estava. Tá? Aos leitores, que somos nós, e na época de João, o porquê que os leitores deveriam receber essa carta de Apocalipse tão apressadamente. Quais as características que tinham na carta que iam ajudar as pessoas que estavam lendo a dar continuidade à pregação do Evangelho. E o quarto, a dedicatória, que nós vimos que João ele dedica este livro a Jesus Cristo. Tá? Então, hoje nós vamos iniciar a aula com o quinto tema, que se chama O Tema, que é realmente o tema do Apocalipse, do que o Apocalipse realmente está tratando. E o tema você consegue encontrar ele nesse primeiro capítulo, lá no versículo 7 e 8. Vamos lá, então. Então, o tema predominante do livro do Apocalipse é a volta de Jesus Cristo para derrotar todo o mal e estabelecer o seu reino. A declaração em Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens. Então, essa declaração é uma descrição da volta do Senhor à Terra, apresentada em mais detalhes, que nós vamos ler lá posteriormente, em Apocalipse 19:11, no final do livro. Então, essa afirmação que nós encontramos já em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, ela, de início, já podemos afirmar que essa ocasião que esse trecho de Apocalipse se refere, não é a mesma onde ele voltará nos ares para arrebatar o seu povo, tá? Então, nós podemos dividir a volta do Senhor Jesus em 2 momentos, tá? Então, essa afirmação em Apocalipse 1:7, ela se refere, nós vamos ver aqui agora, à segunda volta do Senhor, não a primeira volta. Porque a volta do Senhor, ela é dividida realmente em dois momentos ou em 2 partes, tá? No primeiro momento, o Senhor vai voltar para arrebatar a igreja, para nos arrebatar. E chegará como ladrão, que a palavra do Senhor diz, e somente os salvos poderão vê-lo. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, o Senhor não chega a pisar na terra, tá? Essa é a primeira volta do Senhor. E Apocalipse 1:7 não se refere a esse primeiro momento, mas sim, ela está se referindo a este segundo momento, quando Jesus vem estabelecer o seu reino e será testemunhado por todo o mundo, especialmente pela nação arrependida de Israel, tá? Esse segundo momento, essa segunda volta de Cristo, é a profecia que está lá em Zacarias, capítulo 12, versículo de 10 a 12. Olha o que diz Zacarias. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Meguido. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Tá? Então, essa profecia de Zacarias se refere ao segundo momento da volta do Senhor, quando ele vem realmente estabelecer o seu reino milenar. Tá? É essa
volta do Senhor, que Apocalipse 1:7 está dizendo: eis que vem com as nuvens, tá? Então, por que nós estamos falando disso já de imediato nesta aula, tá? Porque a volta do Senhor, irmãos, ela é um tema predominante aqui no livro do Apocalipse, e nós já de imediato temos que ter em mente isso. O Senhor vai voltar em 2 momentos. O primeiro momento para arrebatar a igreja, o segundo momento para estabelecer o seu reino, tá bom? Então, existem 2 realidades que nós precisamos compreender quando nós estudamos o Apocalipse, tá? Primeira realidade é que nós temos, sim, doutrinas obrigatórias, doutrinas que elas não podem ser alteradas e nem mudadas com o tempo. E outra realidade é que também nós temos linhas de raciocínio, linhas teológicas que nós precisamos adotar para que nós estabelecemos um estudo, principalmente em Apocalipse, tá? Essas questões, linhas teológicas e doutrinas, ela vai ficar muito mais claro com o decorrer das aulas. Então, o que são doutrinas obrigatórias? Eu citei alguns itens aqui, como a Trindade, o Espírito Santo, sendo Deus, Jesus Cristo, ele é Deus, Jesus Cristo, ele voltará, e os dons do Espírito são alguns exemplos de doutrinas que podem passar o tempo, quantos anos for necessário, elas permanecem, elas não se alteram de forma nenhuma, tá? E as linhas? Um bom exemplo é a questão que nós estamos estudando, Apocalipse, escatologia, né, o estudo do fim dos tempos. Por exemplo, o pré-tribulacionismo, o meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Você vai encontrar pessoas que vão ter visões diferentes nessas linhas teológicas a você, por exemplo, a mim, tá? Então, mas nós precisamos adotar uma delas e criar uma linha de raciocínio para nós podermos defender o nosso estudo. Tá bom? Então, não existe um consenso quanto aos fatos que levarão ao estabelecimento do reino eterno de Deus. São aquelas linhas teológicas. Não existe um consenso sobre a ordem real dos fatos. O Apocalipse ele não deixa claro a ordem dos fatos, tá? Entretanto, nós devemos adotar uma linha de raciocínio para que nós possamos evoluir no estudo. E a linha que nós vamos adotar aqui é o pré-tribulacionismo. Eu só peço um pouco de paciência, que nós vamos ter uma aula explicando o porquê que nós adotamos a linha de pré-tribulacionismo, tá? Nós vamos ter uma aula específica nisso, mostrando realmente o contexto e tudo que nós estamos considerando para adotar esta linha, tá bom? Então, a promessa de Cristo à igreja em Apocalipse, que nós vamos ver posteriormente, lá no capítulo 3, de 10 a 11, indica que a igreja não passará pela tribulação, o que é corroborado ainda por Paulo em 1 Tessalonicenses 1:10 e também lá no capítulo 5, versículo de 9 a 10. Tá? Vou citar rapidinho aqui o que diz Apocalipse 3:10. Quando guardardes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Tá? Olha o que o Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha o apóstolo Paulo falando do livramento de Deus à sua igreja. E também lá, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Tá? Então o apóstolo Paulo ele é bem enfático. Eu separei apenas esses 2 trechos aí de uma das cartas do apóstolo Paulo, para mostrar que o apóstolo Paulo defendia que a igreja não passa por uma tribulação, por uma ira, que Deus vai derramar sobre a terra. Ele chama de ira futura, tá? Depois que a igreja for arrebatada, sucederão acontecimentos como a ascensão do homem da iniquidade, que nós podemos dizer como o anticristo, tá? A grande tribulação, que nós chamamos do furor da ira de Deus, e a destruição do governo mundial humano, quando Cristo vem realmente estabelecer o milênio.
Tá? Esses são itens que nós vamos, logicamente, ver com detalhes durante as aulas, mas nós estamos tratando aqui do tema do Apocalipse. Então, um dos temas do Apocalipse, né, em resumo, é isso que o Apocalipse vai tratar, tá bom? Então, o tema basicamente é esse, tá? Então, alguns exemplos aqui, como a ascensão do homem de iniquidade, a grande tribulação, a destruição do governo mundial, a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, tá? E realmente o destino daqueles que rejeitarem a palavra de Deus, são alguns dos temas que o Apocalipse vai tratar. Mas lembrando, na aula passada que nós vimos, o tema central do Apocalipse é sempre Jesus Cristo e a igreja, tá? Então esse foi o quinto item que nós vimos. Então vamos agora ao sexto item, que nós compreendemos uma região boa aqui desse primeiro capítulo, que compreende ali do versículo 9 ao 18, que é a ocasião do livro do Apocalipse, tá? Vamos entender melhor isso aí. Então, como vimos anteriormente, João ele escreveu o livro do Apocalipse quando ele teve uma experiência espiritual profunda na ilha de Patmos. O apóstolo, que nós lemos aqui agora de pouco, ele empatiza, ele se coloca no lugar da igreja e daqueles que estão sendo perseguidos, tá? Afirmando ser ele um dos seus irmãos. Apesar de receber tão grande revelação, isso de forma nenhuma fez com que João se considerasse algo mais ou mais importante do que os outros membros da igreja. Ele se colocou em grau de igualdade com aqueles que estavam dando continuidade ao Evangelho de Jesus Cristo. E nós podemos abordar a experiência de João da seguinte maneira. Então, primeiro, lá do versículo 9 ao 11, nós vimos que João ouviu algo, tá? Do versículo 12 ao 16, nós vamos verificar que João viu algo, tá? E no versículo 17 e 18, nós vamos ver que João fez algo. Então, do versículo 9 ao 18, nós vimos que João se comportou de três formas. Primeiro ele ouve, depois ele vê e depois ele age, tá? Então João ele percebe algo, então ele ouve, ele se vira, ele vê, e depois quando ele percebe e vê, ele age naquela situação, tá? Então vamos entender melhor essas três questões, esses três verbos aí, tá? A palavra do Senhor diz assim, ó, e no reino a paciência de Jesus Cristo. João diz isso em Apocalipse 1. Antes de João ouvir a grande voz, ele faz questão de lembrar aos cristãos que Jesus Cristo é que faz vencer as aflições e tribulações. João estava realmente querendo colocar isso no coração da igreja, que é o Senhor quem nos faz vencer as aflições e as tribulações que nos apresentam, tá? Então, nós vimos nos slides passados, na aula anterior, este ciclo, que nós iniciamos a nossa jornada cristã, e durante a nossa jornada cristã, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós negamos a nós mesmos, aceitamos a cruz e seguimos a Cristo, nós passamos por aflição, tá? E para que nós consigamos vencer, nós temos o fim, que todos nós queremos a vitória, que é conquistar a coroa, e nós precisamos vencer as aflições que nos apresentam todos os dias. A pandemia que nós estamos vivendo é uma delas, é uma aflição, e nós, como povo de Deus, temos que saber se nos comportar nesta situação, tá? Então, dentro dessa realidade que nós apresentamos na aula passada, nós podemos acrescentar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, durante a nossa aflição, o que o Senhor espera de nós? Que a aflição gere em nós paciência. E quando nós exercemos paciência, é gerado em nós experiência. E, consequentemente, quando nós nos tornamos experientes nessa trajetória, nós conseguimos conquistar em nosso coração esperança. E esperança no quê? Realmente na vitória que o Apocalipse nos reserva, tá? Então, quando nós sabemos nos comportar na nossa jornada cristã, isso vai gerar em nós paciência, experiência e esperança,
Isso confirma o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5. Olha o que diz Romanos, os 5 primeiros versículos, para a gente ganhar tempo aqui. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha o apóstolo Paulo falando da nossa jornada. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E o apóstolo Paulo vai falar, em que esperança? E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando nós estamos com esperança na vitória, de que nós vamos conquistar uma coroa que Deus prometeu a nós, isso não gera em nós confusão nenhuma. Nós passamos as aflições nesta vida sabendo que ela é passageira, que ela é momentânea. E quando ela terminar, nós vamos ser aprovados e conquistarmos uma vitória eterna. Amém? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 5 e realmente confirma este ciclo que eu coloquei aí. Tá? Então guarde bem essa imagem. Tá? Quando você passar por aflição, como a igreja na época de João estava passando, como João estava passando, o livro do Apocalipse traz uma mensagem especial em relação a isso. No final de tudo, o povo de Deus, a igreja, Jesus Cristo, ele vai destruir todo o mal. Amém? E vai chegar um momento que nós não vamos mais chorar, que nós não vamos mais sentir dor, que tudo vai passar. Porque as primeiras coisas do Apocalipse nos ensina, elas se passaram e vem coisas novas para a igreja do Senhor. Amém? Vamos lá então. Então, o que João ouviu? João não esteve no céu fisicamente, mas ele foi levado em espírito a contemplar as visões e revelações. Desta forma, o cenário é uma contemplação espiritual onde João ouve a voz do Senhor. Então, quando Apocalipse diz assim, João ouvi uma grande voz como de trombeta. João descrevendo o que ele ouviu. Eu ouvi uma voz como de trombeta. Então, quando ele diz que ele ouviu uma voz como de trombeta, isso significa que era uma voz de autoridade e de comando. Olha o que diz Salmos 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. Olha o salmista falando sobre a voz do Senhor. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele nos faz saltar como bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, essa é a voz que o salmista está dizendo aqui, é essa voz que João ouve. Uma voz de autoridade, uma voz que comanda, uma voz que está acima de tudo. Amém? Então, a ordem que João ouve desta voz de autoridade, ela é muito clara e sucinta. As revelações deveriam ser anotadas e posteriormente enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Tá? Então essa é a voz que João ouviu e este é o comando que ele é designado a fazer. Escrever tudo aquilo que ele ia ouvir, tudo aquilo que ele ia ver e de tudo aquilo que ele ia fazer. Tá bom? Então, essa primeira parte, João, ele ouviu, tá?
Isso está lá no versículo 9 ao 11. Então vamos ver agora o que João viu, do versículo 12 ao 16. Então João viu 7 castiçais de ouro, tá? Os castiçais simbolizam as igrejas. O Apocalipse nos revela isso. Ou seja, a função de um castiçal é trazer luz. Deste modo, a igreja precisa transmitir a luz do Evangelho de Cristo para o mundo. Tá? Olha o que 2 Coríntios 4:4 diz. Nós estamos lendo bastante a Bíblia hoje. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o apóstolo Paulo falando da luz do Evangelho. E também Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Tá segundo Filipenses, mas é Filipenses, tá, irmão? Só tem uma carta aos Filipenses. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Olha a importância da luz da igreja, da luz do evangelho, da luz do povo de Deus. E também o evangelho de Mateus, do capítulo 5, versículo 16, diz assim: diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, olhe e perceba como o Senhor, ele deseja que a igreja transmita ao mundo, mostre ao mundo a verdade do evangelho, tá? Então, quando realmente João ele vê esses 7 castiçais de ouro, ele percebe a igreja que está na presença de Jesus Cristo, ela precisa ser luz. A igreja é castiçal e é castiçal de ouro na presença de Deus. Então, ela transmite, ela tem que transmitir a luz ao mundo, tá? Então, João contempla um ser espiritual que anda no meio dos castiçais. Ou seja, ele participa das atividades da igreja e ministram bênçãos e juízos. Então, olhe que perpetuamente, todos os dias, em todo momento, o Senhor ele está passeando entre os castiçais e ele está ministrando bênçãos à sua igreja, tá? Então, essa é a primeira coisa que João vê. Olha que maravilhosa a imagem que João começa a contemplar. E o que mais ele viu? Então ele começa a descrever vestido comprido e cinto de ouro. Ele também descreve isso. Então era uma maneira como se vestiam os sacerdotes no Antigo Testamento. Peguem depois lá e leiam Êxodo 28 que você vai perceber. Isso traz uma alusão ao ministério sacerdotal de Cristo. Se você quer entender, como eu falei na aula passada, o ministério sacerdotal de Cristo ele é muito explicado e muito bem explicado no livro de Hebreus. Então pega o trecho aqui, Hebreus 7, você vai perceber isso também. Tá? Então João está realmente reafirmando o ministério sacerdotal de Cristo nos céus, quando ele descreve vestido comprido e cinto de ouro. Então a igreja que ouvia essa descrição já remetia um sacerdote. O nosso sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, ele está exercendo o sacerdócio nos céus. Tá? João também começa a descrever cabeça e cabelos brancos como a lã. Então, o cabelo branco é uma referência à eternidade de Jesus Cristo, à sua dignidade, ao seu caráter venerável, demonstrado durante sua vida terrena, onde passou sem mancha alguma. Hebreus 2,18 diz assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que estão tentados. Tá? E o apóstolo Paulo também, o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tá? Então, isso que João começa a descrever simboliza a sua natureza eterna, o ancião de dias, que nós vemos lá em Daniel 7:9. Eu continuei olhando, disse Daniel 7, versículo 9, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve,
e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, olhe Daniel confirmando a visão de João. Também Daniel 7,13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E também Daniel 7:22, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Tá? Então, quando o apóstolo João ele começa a descrever os cabelos brancos como a lã, ele está realmente confirmando a visão que Daniel teve. Ele está realmente descrevendo a eternidade e o poderio de Jesus Cristo. Tá? E também confirma que o autor de Hebreus fala no Hebreus 2,18 e Hebreus 4,15, mostrando que realmente Jesus Cristo, como sacerdote, ele cumpriu, e como ele se fez homem e não pecou, foi tentado e não pecou, ele pode realmente exercer esse sacerdócio a nosso favor nos céus. Amém? João também viu olhos como chamas de fogo. Seus olhos veem todas as coisas, permitindo que julgue com justiça. Salomão lhe descreve que o rei ele pode ministrar juízo sobre as más obras de cada um. Olha o que diz Provérbios 28. Assentando-se o rei no trono do juízo, e com os seus olhos dissipa todo o mal. Entretanto, os reis da terra, eles julgam a aparência. Mas Jesus é o rei dos reis, e essa descrição de João mostra que ele vê os corações e dá a cada um segundo as suas obras. Então, quando João vê esses olhos como chamas de fogo de Jesus Cristo, ele realmente está descrevendo que o Senhor que ele estava vendo é um Deus que ele julga com justiça. E os olhos dele veem todas as coisas com justiça. Ele não comete injustiça. E todas as nossas atitudes, sejam boas ou más, estão diante dele. E ele não deixa de enxergar tudo que nós estamos fazendo. Amém? E chamas de fogo, ele consome todas as nossas atitudes. Se for coisas boas, vai ser consumida, vai ser provada pelo fogo. Se for coisas ruins, vai ser também consumida pelo fogo. Tá bom? Então nunca devemos nos esquecer que os olhos do Senhor estão em toda parte. É o que diz lá Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, desta forma, devemos entender que o Senhor é bom e justo na mesma medida. Tá bom? Muita gente fala, o Senhor é bom. Realmente, ele é bom. O Deus é amor. Ele é amor, sim. Mas ele também é justiça. Tá? Na mesma proporção. É por isso que João descreve que ele tem olhos como chamas de fogo. Amém? E João também vê pés semelhantes a latão reluzente. Vamos entender melhor essa descrição que João está colocando aqui para nós. Os pés, eles são símbolos do andar e da conduta. Então, João, ele especifica. Ora, a pessoa que está falando comigo, a pessoa que eu estou vendo, quando eu olhei os pés dessa pessoa, a conduta dela, o andar dessa pessoa que eu estou descrevendo, é como um latão reluzente. Então, muitas vezes, quando a Bíblia cita o cobre ou o latão, ela relaciona a julgamento. Tá? Veja, por exemplo, o altar do holocausto, que você consegue ter uma noção, uma compreensão bem maior em Êxodo 38. Êxodo 38, você pega lá no Antigo Testamento e leia. Ali ele vai falar sobre o altar do holocausto que o Senhor designa ao povo de Israel no Antigo Testamento. Mas olha o que Hebreus fala no capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então você vai ver que o altar do holocausto era o altar construído para que o animal fosse sacrificado e oferecido a Deus. Mas quando Jesus Cristo ele cumpre a lei, ele realmente é sacrificado como Cordeiro de Deus, ele acaba com esse altar do holocausto. Então o altar
que era designado ao sacrifício, Jesus Cristo cumpre isso, e o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, fala uma vez. De uma vez ele cumpre todo esse ritual, tá? E também você vai encontrar lá em Números, capítulo 21, a descrição da serpente de bronze. Mas olha o que o Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 14 a 16, diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja também levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, nesses 3 pontos aqui, o altar do holocausto tinha assim o bronze, a serpente de bronze descritos ali, mostrava realmente o julgamento que Deus fazia com o povo, e que Jesus Cristo cumpre isso no seu ministério. Tá? É por isso que João começa a descrever que os pés dele como latão reluzente. Ora, ele andou, a conduta dele aqui na terra foi uma conduta que ele realmente cumpriu a lei. Todo aquele julgamento que o Deus dava ao homem no Antigo Testamento, ora, Jesus Cristo cumpriu todo ele. Tá? E realmente confirmando o que João diz no Evangelho, aqui no capítulo 3. Tá? Ele amou o mundo e nós somos salvos graças ao sacrifício dele. Tá? Então podemos dizer que esses 2 momentos existiram para que houvesse julgamento e tratamento com os erros do povo de Israel, simbolizando e representando a necessidade de Jesus Cristo. Então, até que o Messias viesse, Êxodo 38, Números 21, eles aconteciam, tá? Dessa forma, nós podemos dizer que o Senhor, ele tem poder e autoridade para julgar todos os homens, pois o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Isso mostra a sua conduta de obediência até a cruz. E somos nós justificados através dele. É por isso que ele tem os pés como latão reluzente, porque a sua conduta nos trouxe justificação. Amém? Está claro essa questão dos pés semelhantes a latão reluzente? Semelhantes a latão reluzente, irmão? Amém, irmãos? Então, dessas descrições que João viu e ele está descrevendo, se vocês querem acrescentar alguma coisa ou não entenderam, manda no comentário que a gente vai responder. Vamos dar continuidade, então. João também vê voz como de muitas águas. Então, nós podemos, dentro dessa descrição, sugerir 2 ideias. Então, a primeira ideia: Cristo ele reúne todas as correntes de revelação, que é a última palavra do Pai para os homens. E é realmente isso que Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 a 3 diz. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, quando João descreve que ele vê voz como de muitas águas, realmente é uma das características que a gente consegue enxergar. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 a 3. A suma revelação de Deus, a última palavra do Pai, tá bom? E a segunda ideia, ele fala com poder e autoridade, e o Senhor, ele deve ser ouvido. Tá bom? João também vê uma espada de 2 fios. Então, a espada representa a palavra viva de Deus. É o que diz Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, que nós lemos agora de pouco também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de
gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então perceba, quando João vê essa espada de 2 fios, é realmente a palavra viva de Deus, a palavra que permanece. Passarás os céus, a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Amém? Então João descreve a palavra de Deus durante a eternidade. Então a característica de 2 fios que João está descrevendo aqui, fala de uma arma extremamente penetrante, uma arma extremamente poderosa. Então a mesma palavra que salva, ela produz a morte. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então a palavra de Deus, queridos, ela é aquilo que vai permanecer para a eternidade. A palavra de Deus, ela não pode nos trazer salvação, pode trazer salvação àqueles que estão fora da igreja, ela pode realmente fazer com que a pessoa venha para a igreja, mas também a palavra de Deus, ela nos traz à tona aquilo que nós temos de mal, aquilo que nós temos de errado, aquilo que em nós somos, tá? A palavra de Deus, ela pode, e o Apocalipse diz isso, o que espera aqueles que servem a Deus, e também a mesma palavra diz aqueles que não querem a Deus, o que esperam as pessoas que negam a Deus, que preferem ficar longe de Deus. Então a mesma palavra diz que tem céu, é a mesma palavra que diz que tem o inferno. Amém? A mesma palavra diz que há salvação, é a mesma palavra também que diz que há perdição. Tá? João vê também 7 estrelas, e é uma das características também que no versículo 20 também o Apocalipse nos dá a revelação das 7 estrelas. Tá? Então as estrelas são os anjos da igreja, é isso que o Apocalipse nos diz. E a posição direita no Oriente, ela está relacionada à posição de poder, responsabilidade e autoridade. Assim como Cristo ele está sentado à destra de Deus e recebendo dele a investidura do seu cargo redentor, da mesma forma os pastores estão à destra de Cristo. Tá vendo como Cristo ele designa poder aqueles que querem andar com ele, tá? Assim, os ministros cristãos, eles estão revestidos de autoridade, responsabilidade e poder, que provém do próprio Cristo. Então, quando João vê que as 7 estrelas, que são os pastores, são os anjos das igrejas, estão à destra, não em qualquer lugar, não estão jogados, não, eles estão à destra da mão do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra que Jesus Cristo está dando a eles a autoridade. Tá? Outro ponto é que as estrelas estão nas suas mãos, ou seja, ele os tem sob a sua tutela, sob o seu poder, podendo a qualquer momento destituí-los do posto caso sejam displicentes. Amém? Então lembre-se sempre disso. Nós nunca devemos criticar os anjos das igrejas, porque muitos deles foram designados pelo próprio Deus. Então Deus designa a eles, e Deus ele tem o poder de tirar, se ele quiser, assim se ele quiser. Tá? Então nós vamos tomar muito cuidado, porque os anjos das igrejas estão sim à destra da mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que João está descrevendo aqui. João também vê um rosto resplandecente. Então o rosto resplandecente do Senhor lembra 2 coisas. A profecia de Malaquias, que naquela profecia nascerá o sol da justiça, está lá em Malaquias 4:2, que diz assim: meu nome nascerá o sol da justiça, e cura trará as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. Amém? E também, esse rosto resplandecente nos traz memória a transfiguração, que você pode ler também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2. Então o sol é uma representação conhecida de Deus no Antigo Testamento, lembrando não apenas suas bênçãos, mas também o julgamento. E concluindo o relato da visão, o apóstolo João fala da sua reação diante da mesma. Amém? Então é isso que João ele vê.
E a última coisa que ele vê nesse primeiro capítulo é esse rosto resplandecente do nosso Deus. Ele é o sol da justiça, que Malaquias diz no capítulo 4, versículo 2. Amém? Então, nós vimos na aula de hoje já essa questão aqui esse esboço, o comportamento do apóstolo João dentro do livro do Apocalipse de imediato, na questão de que no que ele ouve e no que ele vê. Então, para nós terminarmos a aula de hoje, nós vamos dizer o que João fez quando ele ouviu estas coisas, quando ele viu e ele relatou essas coisas impressionantes do nosso Deus. Então, o que João fez? Lá do versículo 17 a 18. Então, João, ele se prostrou aos pés do Senhor como se estivesse morto. Então, quando João vê, ele ouve tudo isso, qual que é a reação? É se prostrar perante o Senhor. É cair de joelhos em terra diante de tamanha glória. Tá? Então, diante dessa realidade, nós precisamos entender. A presença do Senhor produz reverência e temor. Segundo, a igreja ela precisa de uma nova consciência de Cristo e de sua glória. Né? Nós não podemos tratar a presença de Deus de qualquer maneira. Olha o que João fez quando ele percebe, quando ele vê esta glória maravilhosa que ele está descrevendo. Eu não posso ficar de pé diante disso. Eu preciso me prostrar. Eu preciso adorar a esse Deus. Terceiro, nós devemos estar quebrantados e prostrados aos pés do Senhor. E quarto, pela obra redentora, Jesus ele aniquilou o império do diabo, arrebatando das suas mãos o domínio que detinha sobre a humanidade. Então João está descrevendo um Deus vencedor, um Deus que venceu todo o mal, que venceu a morte, que venceu tudo. E ele está, sim, trabalhando em favor do teu povo, trabalhando em favor daqueles que querem aceitá-lo como Senhor e Salvador, e ele está, sim, no meio da sua igreja, derramando bênçãos. E quando nós nos deparamos com essa descrição, não tem outra alternativa. Nós precisamos e nós temos que nos prostrar perante desse Deus maravilhoso. Amém? Então, é isso que João, ele fez. Simples assim. Ele ouviu essas coisas maravilhosas, ele descreveu a presença do Senhor, as características que ele estava vendo, e depois ele simplesmente se prostra perante a esse Deus. Amém? Então, essa foi a ocasião que João, ele descreve o Apocalipse. Foi nesse contexto que João descreve o Apocalipse, diante desses três verbos. Ele ouve, ele vê e ele faz algo. Amém? E no versículo 19, nós temos ali o esboço de Apocalipse. Então, o Apocalipse ele é um livro que fala do passado, é um livro que fala do presente e do futuro. E para entendermos as coisas que sobrevirão à igreja e ao mundo, nós precisamos entrar dessas informações acerca das coisas que precederam os dias de hoje. Tá? Então, Apocalipse 1, nós vamos encontrar as coisas que viste. Quando nós formos no Apocalipse 2 e 3, as coisas que estavam acontecendo no presente, no convívio da igreja. E do capítulo 4 até o capítulo 22 do Apocalipse, o Apocalipse vai tratar das coisas que hão de acontecer depois dessas. Esse panorama, esse esboço do Apocalipse, vai ficar claro conforme as aulas forem dadas, essas características vão começar a ficar claras. Amém? Então, para nós concluirmos a aula de hoje, para nós abrirmos aí comentários ou algum acréscimo que vocês queiram dar, o tema central do Apocalipse é Cristo, é a revelação de Jesus. O livro do Apocalipse, ele é aberto. Lembra lá, Daniel ainda não estava vivendo os últimos dias, então ele selou. Mas quando João descreve o Apocalipse, o Espírito Santo já tinha descido. João estava vivendo já os últimos dias. Então esse livro foi aberto. Ele é repleto de símbolos. Os símbolos são eternos em sua mensagem e ilimitados em seu conteúdo. Trata de profecias,
O livro do Apocalipse, ele trata de profecias quando estamos tranquilos quanto ao futuro, temos estabilidade no presente. Quando nós sabemos que no final de tudo, Jesus Cristo ele vai voltar, então nós não precisamos ficar aflitos no dia de hoje, porque o amanhã já está garantida a vitória do nosso Deus. Amém? É um livro relevante, os acontecimentos acontecerão rapidamente e sem interrupção. É majestoso porque Cristo é apresentado em sua glória e domínio. Esse é o relato que João deu aqui, que nós vimos aqui na aula de hoje. Ele é universal, porque João viu nações e povos como parte do plano de Deus. Então, esse livro foi designado primeiramente às 7 igrejas da Ásia Menor, mas a intenção, sim, era que todo mundo tivesse acesso a esse livro, pois o conteúdo dele é para nós também. É por isso que nós estamos estudando ele hoje, tá? E também ao ponto culminante, porque tudo que começou em Gênesis, em Apocalipse, será completado. Amém? Então essa foi a aula, queridos. E, em resumo, nessas 2 primeiras aulas de Apocalipse, esta é a conclusão que nós temos. Então, a partir da aula que vem, nós já vamos começar a entrar nas igrejas, ver realmente como as igrejas estavam, o porquê que João descreve algumas coisas, porque Jesus, na verdade, manda João escrever algumas características das igrejas da época de João, na época ali nas igrejas da Ásia Menor. Quais são os defeitos, quais são as qualidades. Jesus Cristo ele vai começar a detalhar essas questões. Tá? Só para o pessoal que não entrou, né, eu fiz um comentário aí e sobre o que é a questão do pós-tribulacionismo, né, relacionado à grande tribulação, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Né? O pré-tribulacionismo, né, é aquela linha que defende que nós, a igreja, não iremos passar pela grande tribulação, que é a visão que nós estamos vendo aqui com o Renato, né, sobre o Apocalipse, que é a visão que nós defendemos, é que a igreja ela vai ser, né, Deus vai livrar a igreja da grande tribulação, que a igreja não foi destinada para ira. E tem o mesotribulacionismo, que é aquela linha que defende que no meio da grande tribulação, né, que dura 7 anos, a igreja ela vai ser retirada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista, que crê que nós iremos passar pela grande tribulação, né? Mas Deus ele vai guardar a sua igreja durante a grande tribulação, mas essa linha defende isso, que nós iremos passar pela grande tribulação. Amém? Amém. Todas essas questões aí vão ficar claras, como eu falei, dentro de um estudo que nós traçamos realmente o porquê que a pré-tribulação para a igreja, para nós aqui que estamos estudando, ela é mais coerente ao nosso estudo, tá? Mas não é um ponto que nós podemos dizer quem está certo e quem está errado. Como eu falei, ela não é uma doutrina, é uma linha teológica, porque o Apocalipse, a Bíblia, ela não deixa especificado, não deixa clara esta questão, tá? Ela deixa aberto para, digamos assim, interpretação mesmo, tá? Mas o Apocalipse, ele não deixa brecha nenhuma para a questão doutrinária. A volta de Jesus Cristo, em qualquer que seja a linha teológica adotada, ela é fato, tá? Jesus Cristo, ele voltará, e isso é uma doutrina que não pode ser alterada. Amém? Mas essas questões aí de linhas teológicas, vai ter uma aula específica aí no momento certo, que nós vamos ver com detalhes essas questões. Amém? Então vamos orar para nós encerrarmos. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta aula, pelos irmãos que estão aqui, ó Deus, assistindo, estão realmente comprometidos com a tua palavra. Eu peço que a bênção do Senhor seja derramada sobre eles, ó Deus. Tira, ó Pai, qualquer dúvida. Se o inimigo está tentando, ó Deus, tirar a atenção, se o inimigo está fazendo algo, ó Deus, para impossibilitar a tua igreja de aprender a tua palavra, Senhor, nós clamamos ao Senhor e pedimos a tua intervenção. Senhor, coloca as tuas mãos e faz com que a tua igreja, ó Deus, perceba que nós precisamos sim conhecer mais a tua palavra. O mundo, ó Pai, está corrompido. Muitos jovens, muitas pessoas estão sendo bombardeadas por doutrinas que não condizem com a tua palavra, por informações, ó Deus, que tiram-nos da tua presença.
mas eu sei que o Senhor também está trabalhando em nossos corações, e nós queremos sim, ó Deus, mais do Senhor. Então eu te agradeço, ó Deus, por esta aula, e leva-nos, ó Pai. Eu sei que cada um está na sua casa, mas nos dá uma noite tranquila, uma noite de segurança. Dá essa sede à tua igreja, ó Deus, de conhecer a tua palavra. Porque eu sei, ó Pai, a batalha, eu sei que o diabo, ele tenta a tua igreja não conhecer a tua palavra. Mas isso será quebrado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar e continuar orando, ó Pai, para que a tua igreja seja uma igreja que conhece a tua palavra, que sabe discernir bem todas as coisas, que seja uma igreja madura. Eu dou graças ao Senhor pelos irmãos que estão aqui, ó Deus, porque eles têm compromisso com a tua palavra. Por aqueles que não conseguiram acessar hoje, ó Deus, também cuida e trabalha, ó Deus, no coração da tua igreja. E eu te agradeço por esta aula, te agradeço por esta noite, pela tua presença, que nos traz conforto e direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?